Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Matemática Sem Dificuldades e hoje nós vamos aprender números primos. Já falamos sobre MMC, MDC, fatoração, decomposição e fatores primos e ainda não chegamos a abordar os números primos. Então hoje vocês vão aprender como identificar os números primos. Bora lá estudar então? Então olha só. O número primo, ele é um número natural e é aquele que possui somente dois divisores naturais, sendo ele o número 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma sequência dos primeiros números primos, tá? No caso aqui, o número 2. Gente, o número 2, ele é o único par que é um número primo, porque ele é divisível por ele mesmo e por 1 somente. O restante são tudo números ímpares, mas tira da sua cabeça que todo número ímpar é um número primo. Não é isso, tá? Eu vou provar para vocês. Então, por exemplo, aqui o número 3, ele é dito número primo porque ele é dividido por ele mesmo e pelo número 1 somente. O número 5, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Por exemplo, eu tenho aqui o número 15 e o número 21. Ambos são números ímpares, né? Mas eles não são primos. Por quê? Olha só, o número 15, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 3, ele pode ser dividido por 5 e ele pode ser dividido por ele mesmo. Então, ele não é dito um número primo, porque ele tem mais que um divisor, tá? E para ser primo, só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. No caso do 21, a mesma coisa. Ele é dividido por 1, ele pode ser dividido por 3, pode ser dividido por 7 e pode ser dividido por 21 também. Então, ele também não é um número primo. E quando os números não são primos, eles são chamados de números compostos. Então, todo número composto é aquele que tem mais do que dois divisores naturais, tá? Então, por exemplo, você tem outros números pares que também são números compostos. O número 4, o número 6, o número 8, o número 9, que é um número ímpar, mas ele é divisível, ele é um número composto, porque ele pode ser dividido por 1, por 3, por 9, então ele é um número composto. O 10, o 12 e assim sucessivamente, tá? Essa é uma pequena definição para você entender o que são os números primos. Agora eu vou ensinar vocês a identificar um número primo. Para você identificar um número primo, é preciso fazer divisões sucessivas dos fatores primos que a gente já conhece. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um número 113. O número 113. Então, o primeiro passo para a gente saber se ele é um número primo é começar a dividir ele pelos fatores primos que a gente já conhece. Então, ele é divisível por 2? Bom, ele não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar. E para ser dividido por 2 tem que ser um número par. Então, não é divisível por 2. Próximo fator primo. O número 3. Gente, para você descobrir se um número é divisível por 3, basta você somar os algarismos deste número. Então, olha só. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 não é divisível por 3, porque se você dividir o 5 por 3, não vai dar uma divisão exata. Então, ele também não é divisível por 3, tá bom? O próximo fator primo, o número 5. Para um número ser divisível por 5, o último algarismo aqui deste número tem que ser terminado em 0 ou em 5. Então, aqui no caso, 113 está terminando em 3, então ele não é divisível por 5. É interessante você saber esses macetes, porque você ganha tempo, porque imagina você ter que ficar dividindo por 3, aí você tem que ver, dependendo do resto, para você saber se é divisível ou se não é, você perde muito tempo. Então, você sabendo essas dicas, fica mais fácil para você. Aqui no caso,
o próximo fator primo, o número 7. Vamos saber se ele é divisível por 7? Se você pegar o 113 e dividir por 7, você vai ter olha só, o nosso resto deu 1. Quando o nosso resto é diferente de 0, podemos dizer que este número não é divisível por 7 também, tá? Porque o resto deu diferente de 0. E todo número que o resto dá 0 não é um fator primo. Mas a gente ainda não pode falar que o 113 é um fator primo, porque a gente ainda tem o nosso quociente maior que o nosso divisor. A gente só vai poder parar com essa verificação quando a gente tiver o nosso divisor maior que o nosso quociente. Vocês vão entender. Então, ele não é divisível por 7. Qual é o nosso próximo fator primo? O número 11. Vamos ver se ele é divisível por 11. Olha só, o nosso resto também é diferente de 0. E olha, nesse caso, o nosso divisor é maior que o nosso quociente. Então, se o nosso divisor é maior que o nosso quociente, a gente pode concluir que o 113 é um número primo. Então, o 113 ele não é divisível por 11, porque o nosso resto sobrou, né? O nosso resto é diferente de 0, mas ele é um número primo. Ele é um número primo. Por que ele é um número primo? Porque o divisor é maior que o quociente. Então, o nosso 113 aqui é um número primo. Vamos ver um outro exemplo. Então, olha só esse daqui. Vamos começar. Ele é divisível por 2? Não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. E para ser divisível por 2, tem que ser um número par. Então, não é divisível por 2. Por 3, vamos ver se a soma dos algarismos vai dar um número divisível por 3. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 não é divisível por 3, então 253 também não é divisível por 3. Próximo fator primo, o número 5. Para ser divisível por 5, o último algarismo desse número tem que terminar em 0 ou em 5. No nosso caso, termina em 3. Então, não é divisível por 5. Próximo fator primo, número 7. Vamos ver se ele é divisível por 7. Olha só, o nosso resto é diferente de 0, então a gente já sabe que ele pode ser um número primo, porque o nosso resto está diferente de 0. E a gente já sabe também que ele não é divisível por 7, porque no nosso resto sobrou resto, né? Então, quando sobra resto, o número não é divisível. Próximo número primo, o número 11. Vamos saber se ele é divisível por 11. E olha só o nosso resto deu 0. Quando o resto dá 0, o número não é primo, porque ele é divisível por 11. E se ele é divisível por 11, ele não é primo, porque ele já tem mais que um divisor. Ele tem, além de o próprio 253 e o 1, o 11 também é divisível por 253. Então, ele não é primo, porque o nosso resto deu 0. Essa aula ela foi importante para tirar aquela ideia de que todo número ímpar é primo. Por exemplo, nós vimos que o 15 e o 21 são números ímpares, porém eles são números compostos, porque eles têm mais do que 2 divisores de números naturais. Então, essa aula foi importante para você entender e saber identificar o número primo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado a sua dúvida. Até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau!